Evangelho, segunda-feira da primeira semana do Advento. Hoje, festa de Santo André Apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da primeira semana do Advento, hoje festa de Santo André Apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nessa segunda-feira temos a oportunidade de celebrar a festa de Santo André. Que grande testemunho nos deixa Santo André nas páginas do Evangelho. E exatamente hoje, na continuidade do primeiro domingo do Advento, encontramos, pela providência divina, a festa de Santo André, casadinha com a celebração de ontem, do domingo, onde ouvimos o Senhor, ao menos por 4 vezes, nos chamar à vigilância. E falávamos ontem a respeito dessa vigilância, o que é ter um coração que está vigilante diante da palavra do Senhor. Jesus dizia: vigiai. O coração vigilante é o coração que tem consigo uma viva esperança. O meu Senhor, que partiu, disse que vai voltar. E ao mesmo tempo é o coração que traz consigo uma certeza, uma segurança. E usávamos a imagem do mar, que a vida e esse tempo em que vivemos, ele tem toda uma inconstância que lhe é própria. É um tempo que passa. E o Senhor, com um discurso escatológico, nos chama a viver nesse tempo com os olhos pousados e o coração apoiado sobre aquela realidade que não passa. E usávamos a imagem do mar, cujas águas e a corrente, assim como o vento, dispõem o barco em todas as direções possíveis. Entretanto, o leme orienta o barco na direção certa. E a fé é esse leme forte que conduz o barco da nossa história na navegação dessa vida. Nessas águas inconstantes do tempo em que vivemos, temos um leme constante, firme. A fé no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé é esse leme que nos conduz através da travessia do mar dessa vida. É a imagem dos olhos fixos sobre aquilo que não passa. O cristão é aquele que vive nesse tempo de incertezas, de inconstâncias, com uma certeza viva no seu coração. A fé no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma fé que é conhecida, que lhe foi transmitida e que é experimentada. E recordávamos, ainda falando de ontem, o testemunho do profeta Isaías. Um testemunho tão significativo na primeira leitura, o coração do profeta que, pensando nas coisas de Deus, pensando no amor de Deus pelo seu povo, pensando nesse Deus que se faz Deus de um povo e que acompanha a sua história e faz a sua história como Deus ser a história do seu povo e o ama de todo o seu coração e o acompanha, o protege, o defende, o educa, o corrige, o anima, o mantém, por ele se alegra, por ele sente dores, o seu coração se aborrece, mas o seu coração vibra também. E se comove a cada momento que, soluçando em lágrimas, esse povo diz: socorre-nos, Senhor. Pensando tudo isso, Isaías se comove e diz: tu és um
Pai para nós. Ah, se o céu se abrisse e o Senhor viesse estar conosco, pensando nas coisas de Deus, fazendo memória na história de amor desse Deus pelo seu povo, que é uma história de amor de Deus por ele também. Isaías sente o seu coração arder de fervor, se encher de esperança. Isaías encontra ali o entusiasmo, a vida, a coragem necessária para enfrentar as dificuldades do momento histórico que vive. Ele se enche de uma viva esperança para enfrentar as inconstâncias do tempo. Ele se enche de um amor que o faz desejar amar mais. Um amor que o catapulta verso à eternidade. Um amor que faz ele querer empenhar a vida dele por amor. Eis aqui, meus irmãos, aquilo que falávamos ontem, que é fundamental para que o nosso coração seja um coração vigilante. Que nós sejamos homens e mulheres que diariamente recordam a voz do Senhor. Recordam as promessas do Senhor. Homens e mulheres que diariamente recordam a história de amor de Deus por nós, conosco, com a nossa família. Como é importante, é verdade, falar com o Senhor sobre as nossas necessidades. Aliás, quando preparamos um elenco de necessidades para a nossa oração pessoal, quase sempre esse elenco de necessidades está ancorado num desejo de bem, que é lícito e justo e que merece ser falado com Deus, até porque é o próprio Deus o único capaz de suscitar no coração do homem algum bem. Mas não é suficiente apenas falarmos com Deus a respeito daquilo que são as nossas necessidades. É importante que nós possamos fazer memória dos acontecimentos de amor entre nós, porque assim recordaremos a palavra de Deus, assim encontraremos a força para renunciar o ímpeto de vontade, o impulso das paixões que vão surgir no nosso coração, e seremos homens e mulheres não adormentados, mas vigilantes. Lembrem-se, as paixões que nos acompanham, a ambição de nossas vontades, as preocupações desse tempo, lembram do Evangelho do outro dia? A gula, a embriaguez e as preocupações da vida entorpecem o nosso coração porque leva-nos a pensar sempre mais naquilo que desejamos, naquilo que pretendemos e naquilo que nos rouba, por assim dizer, a aplicação das nossas forças e que nos faz ou que nos impõe quase o dever de estabelecer uma prioridade sobre aquilo e deixar outras. Do que o senhor está falando, padre? Das preocupações da vida. Quantas vezes o nosso coração, agitado pelas paixões, elege as preocupações da vida como se fosse tudo o que deveria estar presente diante da nossa atenção e do nosso fazer. A vida tem suas preocupações, é verdade, mas eu não posso aceitar que o meu dia passe e eu tenha consumido todas as minhas energias, forças, todo o meu bem-querer, todo o meu entusiasmo para resolver problemas e não me sobre tempo para dizer que amo meu filho, minha filha, para estar junto com o meu marido, com a minha esposa, para poder falar com carinho com os meus pais. Como posso dizer que me consume afazeres para entregar a eles um bem-estar e uma vida com qualidade aceitável, quando no momento de ouvir meu filho que vai falar das suas coisas de criança e que ele precisa falar das suas coisas de criança e precisa ser encorajado com o meu ato de ouvi-lo com amabilidade quando fala das suas coisas de criança, eu o talho porque não tenho tempo para pensar nessas coisas, pois as minhas preocupações, que são preocupações de adultos, já me estão no limite e eu não tenho tempo para ouvir essas besteiras. Não, meu irmão. Não podemos. De que nos serve ganhar, ou melhor, consumirmos-nos com as preocupações da vida e deixarmos passar a vida que existe
no relacionamento com a nossa família e com as pessoas que estão à nossa volta e com o nosso próprio Deus. Não, não. Isso é perder vida. Isso é perder vida. Essas preocupações não te merecem assim, a ponto de fazer a sua vida se tornar cinza. E todo o colorido e a alegria de viver para a sua família e para nutrir e gerar vida, isso vai desaparecendo aos poucos. Não, 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 não. E aqui entra também o tema do Evangelho desse domingo. Vigiar significa recordar as experiências do amor de Deus que aconteceram entre nós, fazer memória do amor que existe entre nós. Falávamos ontem de falarmos das coisas de Deus com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos familiares, falar das coisas santas, falar das coisas do céu, recordar as alegrias entre nós, ou seja, recordar as boas páginas da vida, mas a recordação do cristão não é só uma recordação altruística, recordamos bons momentos da nossa vida, porque isso faz bem para a saúde de todo mundo. Não, não é assim. É uma recordação que faz memória de Deus nessa bondade. Recordamos páginas boas, recordamos páginas cheias de amabilidade e de bem-querer, mas não paramos aí. Esse bem-querer e essa amabilidade é carregado de uma experiência de fé e nos fala sobre um bem-querer muito maior e de uma amabilidade muito maior que aquela de Deus por nós, que é aquela que nutre o nosso bem-querer do próximo, ao próximo, pelo próximo. E essa experiência precisa acontecer na nossa casa, na nossa vida, para que sejamos homens e mulheres vigilantes. Recordar todo dia o quanto eu amo meu filho e minha filha, que o dia não pode terminar sem a gente dar um beijo um no outro e de posarmos olhos sobre olhos e com um sorriso mais sentido do íntimo do seu coração, poder dizer: filha, eu te amo. Filho, eu te amo. Como é que foi seu dia, meu amor? Passou bem? Já está melhor? E no colégio? Como é que foi aquela prova, filhão? Como é que está indo as aulas? É mesmo? Sentir a vida acontecendo. Eu preciso me preparar para isso, porque o dia de trabalho me agita. As preocupações do dia agitam minhas paixões. Mas se durante o dia eu não faço o exercício de lembrar do amor que sinto por meu filho e minha filha, uma vez, 2 vezes, 3, 4, 10 vezes, eu não me preparo para ter esse tempo para ele mais tarde. Vocês estão entendendo? Se no meio das agitações do dia eu não faço memória da palavra do Senhor que me disse, que me chama à paciência, que me chama a ouvir a sua voz, se eu não recordo os textos dos salmos que me encorajam a permanecer firme na fé, a esperar no Senhor, se eu não me recordo das palavras, e olha que tesouro que temos, a novena vai nos encher de inúmeras palavras e, ao mesmo tempo, vai nos encher de inúmeros sinais e testemunhos sobre as maravilhas de Deus na vida da Virgem Imaculada, que nos leva a poder pedir a intercessão de Nossa Senhora, se não nos encantarmos muitas vezes no dia com as maravilhas que o Senhor fez em favor de sua serva, e cantarmos com as gerações que o seu nome é bendito, pois grandes coisas o Senhor fez em sua vida e também quer fazer na minha, porque ao lembrar o testemunho do amor da Virgem Maria pelo Senhor e do Senhor por ela, eu me recordo o quanto o Senhor quer fazer na minha vida e o quanto Ele me chama a cantar também as maravilhas do seu nome na minha casa e nos momentos do meu dia. Meu irmão, minha irmã, ali nós estamos sendo homens e mulheres de vigilância. Você precisa ter esses momentos na sua vida para ser de Deus e para estar com Ele. Você tem o direito e a necessidade de se sentir unido ao teu Senhor. Isso é fundamental, pois o teu Senhor te disse, a ti e a mim, por 4 vezes, sejamos vigilantes. Não como quem nos intimida,
a cumprir uma obrigação e um ofício. Ele recomenda 4 vezes porque sabe a necessidade e ele tem urgência, por amor a nós, de sentir o nosso coração próximo um do outro. Exercitando isso, o nosso coração vai se tornar como o coração de Isaías. E nós vamos poder dizer: ah, meu Senhor, como é bom tê-lo no meio de nós. E indo para casa, ao chegar em casa, teu coração se encherá de desejo e vontade de poder estar ali. Ele está no meio de nós. E o seu agir, a sua forma de lidar com sua família, de falar com seu filho, com a sua filha, vai ser não apenas testemunho, mas acontecimento de Cristo em meio a nós. E a sua família e você merecem viver isso, porque ali está a vida que o Senhor nos propõe. Ali estamos vivendo as alegrias da eternidade. Estamos celebrando a esperança e a nossa fé. E hoje vem o testemunho de Santo André. Meus irmãos e minhas irmãs, olha que beleza o testemunho de Santo André para nós. Vocês repararam uma coisa? A vida de Santo André vem narrada ao longo dos evangelhos. O evangelho de São João é aquele que mais recolhe os fatos sobre a vida de Santo André. Mas hoje ouvimos o evangelho de São Mateus, que traz a narrativa um pouco mais reduzida do chamado vocacional de Santo André. Veja, meus irmãos, Santo André era discípulo de João Batista. Era pescador, um trabalho que é extenuante, porque precisa passar horas e noite no mar. Apesar de um trabalho exigente, Santo André tinha tempo para se preocupar com as coisas de Deus. Olha que interessante. Era discípulo de João Batista e João Batista estava no Jordão, não é que era perto. Ele tinha tempo de ainda ir ao encontro de João Batista no Jordão. Depois de pescar uma noite inteira, quantas vezes talvez André não tenha feito uma distância, uma tiragem ainda enorme de caminho até chegar aonde estava João Batista, para ouvir a sua pregação. Não nos esqueçamos que na narrativa do Evangelho de João, André está ali, junto com João, evangelista. Quando Jesus, no dia seguinte ao batismo, passa e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, e tira o pecado do mundo. E eles seguem. Talvez eles não tivessem estado junto com João Batista no dia do batismo de Jesus porque estivessem no mar pescando. No mar da Galileia, ou seja, no lago. Porque eram sócios de uma mesma promoção de pesca, provavelmente os barcos e as redes, e vendiam em comum os peixes e cuidavam de suas famílias em comum. André tinha tempo também para se preocupar e para falar das coisas de Deus. Quantas vezes, talvez acompanhado com João, seu sócio, ele não foi no caminho para o Jordão falando dos ensinamentos de João Batista? E quantas vezes o seu coração repleto e tocado pela pregação de João Batista não veio aceso de amor, amadurecendo, aprofundando na memória do que ouviu da pregação de João Batista, no diálogo com João, seu companheiro? Não vieram no caminho de volta até Betsaida, conversando sobre tudo aquilo e aprofundando o desejo de Deus? Olha aqui que André talvez tenha vivido a mesma alegria que nós vimos ontem na narrativa do profeta Isaías. Falar sobre as coisas de Deus faz o nosso coração entrar em erupção de amor. Esse André tem tempo para o trabalho, mas tem tempo também para as coisas de Deus. Fala das coisas de Deus e olha o seu coração como é aceso e cheio de alegria. Hoje, na narrativa do Evangelho que nós vimos, Jesus chega e André está trabalhando com seu irmão. Diz o texto para nós: lá lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes então Jesus: segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Eles estavam no momento do trabalho. E no momento do trabalho, eis que Jesus passa e fala com eles. No momento do trabalho, eles têm cabeça e coração atento, não apenas para ouvir a voz de Jesus, meus irmãos, olha que fantástico isso, mas para, ouvindo a voz de Jesus, conseguir tomar uma decisão importante na sua vida. Estão percebendo? Olha aí.
estão no ambiente de trabalho, mas o seu coração é tão envolvido por Deus. André tem um exercício constante de pensar as coisas de Deus tão vivo, que mesmo ali, sendo alcançado de maneira imprevisível, eis que ali no ambiente de trabalho, eis que Jesus chega e lhe faz uma proposta. Olha que é uma proposta revolucionária. E André consegue responder com prontidão. Um coração que ama e é vigilante, meus irmãos, e está sempre pronto para responder a Deus. Está sempre pronto para ousar uma resposta mais profunda de amor. Tenha isso contigo presente. Ele deixou as redes e o seguiu. É sério isso, viu? Rapaz, ele depende, é o trabalho dele. Ele está entrando na sorte de Jesus. Olha que o trabalho traz para ele estabilidade, um lugar seguro. Dá a ele uma qualidade de vida, um estilo de vida. André foi capaz de deixar tudo para seguir Jesus. Foi capaz de escolher ter Jesus como o único necessário na sua vida. Estão lembrando aqui da viúva? Olha aí, a viuvinha que vai, a senhora, e coloca as 2 moedinhas no templo. E o Senhor diz, ela entregou tudo que tinha para viver. Agora se coloca você sentada ao lado de Santo André, ouvindo Jesus falar isso daquela senhora. O quanto ver o testemunho daquela senhora não fez André pensar na entrega de amor que ele fez por Jesus. Jesus, eu deixei tudo por você e o que eu estou fazendo hoje da minha vida? Olha como é que eu estou vivendo a minha vida, estou começando a me tornar, fazendo agora um exame de consciência, né, meus irmãos? Sobretudo os religiosos que nos acompanham, que nos escutam, os seminaristas, os sacerdotes, as irmãs que nos acompanham, nós deixamos um dia tudo para seguir o Senhor. Se nos sentamos agora junto com Santo André ali na porta do templo, olhando o Senhor que fala daquela pobre viúva que joga suas 2 moedas, que entrega suas 2 moedas, que tendo a possibilidade de escolher ter para si e cuidar da sua necessidade, ou ter a ocasião de viver a alegria de honrar a Deus, ela escolhe decididamente entregar tudo que tem e não perder a ocasião de ver o Deus Altíssimo honrado mais uma vez, ainda que seja só com a sua humilde pobreza, porque era tudo que ela tinha, ele mereceria ser honrado de maneira muito maior e muito mais espetacular, muito mais digna, mas o que ela poderia ali era oferecer só a sua pobreza, e ela oferece, mas ela não deixa passar a ocasião de ver Deus honrado e amado. Ela assume o peso de uma necessidade, confia nas mãos desse Senhor, mas não deixa escapar a chance de vê-lo amado e honrado. André fez o mesmo, eu e você fizemos o mesmo. Sentemos-nos ali, à beirada do templo, agora com o Senhor e Santo André. E a gente pode fazer essa pergunta, poxa, olha que às vezes eu me vejo agora, depois de tantos anos da minha caminhada vocacional, com a ambição de pensar em querer ter uma vida do meu jeito, do meu modo, querendo dizer para o Senhor, para um pouco, não, pensa, talvez seja melhor daquele jeito ou daquele outro jeito, criando outra vez a ambição de ter para si algo. E hoje, vendo o testemunho de Santo André e lembrando o testemunho dessa senhora, podemos renovar a nossa escolha de seguir, de deixar tudo e seguir. O Senhor aumenta o amor no meu coração para que eu tenha coragem de ousar mais uma vez e escolher ser todo teu, meu Senhor. E eu te peço hoje, pela intercessão de Santo André, eu quero, dai-me essa graça, que o seu amor frutifique na minha alma a renovação desse desejo e essa declaração eloquente, sou todo teu e quero permanecer todo teu por toda a minha vida. Assim, meus irmãos, nós somos chamados a olhar o testemunho desse santo apóstolo, que aparece em várias outras passagens
dos Santos Evangelhos, quando os gregos procuram Jesus para poder falar com ele, que dizem que querem ver a Jesus e vão até André, afinal, o nome é um nome grego. E André prontamente vai até o Senhor e se apresenta ali para falar, olha, tem um pessoal aí que está querendo, os gregos que estão querendo falar com o Senhor. E aqui vemos agora ele ao lado de Filipe. Outra característica de André. André tem sempre tempo para estar com seus amigos. Aquela alegria de dividir com João os ensinamentos de João Batista aparece no Evangelho com André dividindo essa alegria ao lado de Filipe. Mas não apenas ali. André, quando viveu junto com João, a alegria de acompanhar Jesus, depois que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, os dois correram atrás de Jesus. Foram de fininho ali. Não tinham coragem de perguntar e de falar com ele. Estavam impressionados. E realmente, meus irmãos, quando estamos diante do mistério de Deus, o nosso coração para. Não temos palavras para falar quando o Eterno está diante de nós. E Jesus percebe que os dois o acompanham, o seguem a uma certa distância e voltando-se toma a iniciativa. É tão delicado o texto. Que procurais? E bom, eles deveriam dizer, o Senhor, a gente está procurando o Senhor. A gente está procurando... a gente quer ouvir o Senhor, sabe? A gente estava querendo, assim, como é que eu posso dizer? Conhecer um pouquinho mais, sabe? Que João Batista disse que o Senhor é o Messias, mas a gente pensava talvez que o Messias fosse... E daí o Senhor aqui, tranquilo, andando com a gente, será que a gente poderia um pouquinho, sabe? Como é que é? Bater um papinho aí para entender um pouco mais as coisas. Imagina, não tem como começar. Tão maravilhados estão diante de estar ali, seguindo os passos daquele que João falava tanto a respeito. Quantas estradas eles fizeram voltando para Betsaida, falando sobre o Messias. E agora eles estão ali diante do Messias e não conseguem ter palavras. A única coisa que eles conseguem dizer é: eu não quero ficar longe de você. O que procurais, mestre, onde moras? A única coisa que saiu ali naquele momento é: não fica longe da gente, não. A gente pode ficar perto de você. Já estávamos seguindo seus passos sem vê-lo com os nossos olhos. Já seguíamos as suas palavras, as apalpadelas do nosso coração. As palavras de João nos levavam, nos traziam a essa estrada. E agora vemos as marcas dos seus passos. E sentimos a alegria de estar andando em sua direção. Por favor, só não nos diga que não podemos estar aqui. E Jesus diz: vinde e vede. Que alegria, meus irmãos, aquele que eu procuro tanto, aquele que eu amo tanto, aquele sobre quem eu conversei tanto, aquele que o simples fato de pensar a possibilidade de um dia estar na sua companhia fazia o meu coração quase desfalecer de amor. Me diz: vem ficar comigo. André sai dali em disparada quando termina o tempo em que permaneceram juntos e vai imediatamente a seu irmão Pedro falar com ele a maior alegria do seu coração. Olha o outro testemunho de André para nós. Como a gente precisa se perguntar isso. O encontro com o meu Senhor causa uma alegria grande dentro de mim, e para que essa alegria seja completa, e para que a alegria entre nós, meus irmãos, seja completa, nós que nos amamos, nós que, por exemplo, somos uma família unida, é importante que nós falemos da alegria do nosso encontro com o Senhor.
O meu encontro com o Senhor se completa em alegria quando eu participo essa alegria para você. E ela se torna também alegria na sua vida. A alegria de André era tão intensa que não precisou falar muito. Encontramos o Messias e os seus olhos e o seu coração já dizia tudo. Pedro não é que pergunta onde, como, por quê, como assim? André diz, André faz Pedro parar o trabalho e ir até Jesus. Tamanha intensidade do anúncio. André conquista Pedro e ajuda ele a ver o que é prioridade. Não que o trabalho não seja prioridade, mas quando for necessário, é preciso parar tudo para dar prioridade a Deus. A prioridade é encontrar o meu Senhor, porque é isso que dá sentido a tudo na minha vida, inclusive ao meu próprio trabalho. E o anúncio foi tão intenso e tão eloquente que Pedro foi conquistado. E vai com ele ao encontro de Jesus. Tu és Pedro, filho de Jonas. De hoje em diante, tu és Simão, filho de Jonas. De hoje em diante serás Pedro. Sem muitas palavras, com a mesma intensidade de olhar com que Pedro recebeu o testemunho de Jesus, que marcou a alma e a vida de seu irmão, também recebeu o anúncio dos lábios de Jesus. Assim como o olhar de André foi decisivo para levar Pedro até Jesus, a experiência do coração de André estava unida à experiência do coração de Jesus, de maneira que o olhar do Senhor e sua fala foram suficientes para transmitir a Pedro um anúncio de vida, um anúncio completo. Tu és Pedro. E ali se passa a grande experiência vocacional de São Pedro, no Evangelho de São João, a partir do testemunho de Santo André. Como o testemunho da relação de intimidade entre Santo André e Jesus foi decisivo para que Pedro pudesse viver uma profunda experiência com Jesus. Como o teu testemunho, o meu testemunho na relação com Jesus, de intimidade com Jesus, será fundamental para que a nossa família, para que a nossa comunidade religiosa, para que a nossa paróquia viva uma intensa experiência de amor com Jesus. Não ignorem isso, pois o Senhor quis assim. Poderia ser de outro modo. Mas a grande experiência de amor que o Senhor tem preparada, que o Senhor deseja viver com os nossos irmãos e irmãs, passa pela intimidade de amor do nosso coração por Ele. E isso é belíssimo, porque estamos intensamente unidos. O que o Senhor queria realizar no coração e na alma de Pedro, Ele deu a chance de ver primeiro através dos olhos de André acontecendo na alma de André. Pedro, ao olhar para os olhos de André e recolher as suas palavras e o testemunho de que Jesus estava realizando na sua vida, pôde ver e intuir aquilo que Deus queria realizar na sua vida como Pedro. Quis assim o Senhor. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Então esses são alguns dos testemunhos que nos traz Santo André, e vindo no início do Advento, nesse segundo dia da nossa novena, que se soma ao testemunho do que o Senhor fez na vida da Virgem Maria, meus irmãos e minhas irmãs, eis que o vento sopra intensamente e as velas do nosso barquinho se inflam com o sopro do Espírito. Segura firme através da oração o leme e deixa que o Senhor te impulsione a águas mais profundas
e dessa forma você mergulhe no infinito da sua misericórdia e do seu amor e leve consigo toda a sua família e celebre a alegria de amar um ao outro na profundidade e na intensidade do amor com que Deus nos ama. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo André Apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Virgem Imaculada, olhai as nossas famílias e livrai-nos de todo mal. Amém.